Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019. Claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Alexa BR, Surface, AirPods 3 e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu nem comentei com vocês final de semana. Eu consegui sincronizar o Xbox Controller, o joystick do Xbox no iOS, no iPhone, e super de boa. Talvez pelo hábito, né? 10 anos jogando ali em tela. Me senti mais confortável em jogar em tela. Você tá tocando na tela, né? Você tá ali com um bonequinho, né? Eu joguei o Sayonara. Você fica bem mais fácil de você controlar com o joystick. Talvez seja falta de uso. Claro que com o Apple TV bem melhor. Eu não cheguei a colocar com o Apple TV, e só com o iPhone. Uma coisa que eu achei curiosa é que quando eu jogo Sayonara, eu deito o telefone, né? Coloco ele em modo paisagem e fico com o indicador direito fazendo a movimentação. Que basicamente são dois movimentos, né? Você fica fazendo a direção, né? Movendo para a esquerda, para a direita. Em alguns momentos você tem que fazer um swipe lateral, que isso é mapeado no joystick. No direcional direito, que você fica com o polegar mexendo. E os swipes você faz pressionando o A. Tem, portanto, ali uns 20, 30 segundos de aprendizado, de descoberta, de ver como funciona, mas no geral, experiência extremamente positiva. E no iOS 13.1 chegou a possibilidade de você executar as automações por data e hora, por geolocalização, por conexão Wi-Fi, se conectou numa determinada rede, conectou no CarPlay, conectou no Bluetooth. Você pode até pendurar em outros aplicativos quando abre um determinado aplicativo, quando ativa um não perturbe, quando liga o modo de pouca energia, várias funçõezinhas legais. E eu vou explorar isso semana que vem. Então, segunda-feira, 9 horas da noite, fazer um aulão ao vivo sobre essas novidades dos atalhos da Siri na 13.1. Então, anota aí, segunda-feira, 9 horas da noite, segunda-feira, dia 7 de outubro, 9 horas de Brasília, em coca.tech/Siri. Notícias. Coca-Tech. E o grande destaque dessa quarta-feira fica, na verdade, da quinta, porque foram lançados nessa quinta-feira os Echos aqui no Brasil, os Alexas aqui no Brasil. Você agora tem o Echo, Echo Dot, Echo Show 5, todos com Alexa falando português. São mais, pelo que eu vi aqui, são mais 900 skills, já em português, PTBR, tudo direitinho. Tava esperando essa confirmação para poder HomeKit, hackeando o HomeKit. No final das contas, você, hoje, quando você vai comprar um dispositivo HomeKit, ele tem que ser tudo. Ele tem que ser HomeKit, ele tem que ser Google Assistente e tem que ser também Alexa. É bacaninha você tá na rua e saber, poxa vida, a luz aqui tá acesa, você controlar remotamente os dispositivos de uma maneira integrada ao iOS, mas quando você tá em casa, a Siri, você não tem aquele, e aí carangueja, você não tem a maneira fácil da Alexa, porque não é só o dispositivo da casa em si, você tem as skills, você pode pedir uma comida no iFood, você tem Cinemark, você tem Bradesco, você tem outro punch. Quando a gente olha para Amazon nesse aspecto de Alexa, dos Echos, eu costumo dizer que é o sistema operacional da casa. Não vejo isso mudar no curto prazo, vai continuar assim. Alguém que tá fazendo, tem as questões de privacidade, né? Não vou entrar nesse cenário. A Amazon tem ali o interesse nos seus dados, no seu comportamento, o que você compra, o que você não compra, que, né, tem alguns interesses. No caso da Apple, esse conflito de interesses é menor. O sistema da Alexa tá em teste aqui no Brasil o ano inteiro, então foram várias parcerias, ficou muito legal. Para você que gosta de tecnologia, tem que testar. O Echo Dot é obrigatório de você testar. São 3, né? É o Echo Dot, que é pequenininho, parece uma pastilha, um tapete de recarga-ti mais gordinho. Pensa nele como aquelas caixinhas Bluetooth de antigamente, mega recomendado. Preço não tá lá essas coisas, não tá um preço Amazon. Ele custa, o Echo Dot nos Estados Unidos, $50, aqui tá chegando por 350 até segunda-feira. Então, 249. Até segunda-feira, dia 7, você consegue por 250. É provável que na Black Friday você tenha ali um descontinho, já, né, 350 por 250, talvez tenha alguma vantagem, algum pacote que a Amazon bole aí para Black Friday, mas não vejo muito mais barato do que isso. Não vejo chegando a R$200 aqui no Brasil. Além disso, você tem o Echo Show 5, que é com tela embutida, R$600, até segunda-feira vai sair por 450, e você tem o HomePod, que é o Echo, ele ainda não tá disponível, vai sair por R$700, chega em novembro, foi anunciado semana
semana passada no mundo inteiro, chega agora no Brasil em novembro. Para você que quer um gerenciador de casa, alguém que comandar as coisas na sua casa, você já tá brincando ali com o HomeKit, olha, mandatório Echo Dot, R$249. E Coca, essa coisa da privacidade não te assusta de voz? Então, o entendimento hoje dessas empresas, vou chamar de sérias, né? Facebook não conta, né? Facebook a gente coloca de lado, Cambridge Analytica aí, e não pegou nada, parece que não vai pegar nada, já vou falar um pouquinho mais disso na Huawei, mas o entendimento hoje dessas empresas é que a voz tá passando a ser um meio padrão de interação. E a galera tem um certo receio com a questão de áudio, uma treta de áudio, uma Cambridge Analytica com áudio hoje envolvendo essas empresas sérias, daria um baita problema, seria o suficiente para encerrar a atividade da empresa nessa área. Tudo em breve deve ser por voz, é maneira natural que a gente interage. Por hora é Siri, é o Alexa, é o Google Assistente, mas já. Não vou falar de caixa de banco no atendimento automático, porque tem uma certa coisa ali de privacidade, galera que tá perto sabendo o que você tá fazendo, mas em outras searas a gente vai interagir por voz. Hoje a Apple até falou, não, sabe o que é? Até o final do ano eu vou abrir um pouco mais a Siri, essa coisa de usar a ligação, de usar o iMessage como aplicativos padrão, vai acabar, você vai poder usar a Siri para mandar uma mensagem no WhatsApp por padrão, ou outro cliente de telefone, vai entender a maneira que você mais interage com aquele contato e usar aquele canal de comunicação. Ótimo, fantástico, já deveria ser assim há muito tempo, provável que isso esteja acontecendo muito mais por uma questão ali de App Store, já promovendo aí os seus próprios aplicativos, tudo nunca é uma coisa só, né? Um conjunto de coisas, mas acho que se a gente pensasse um elemento maior, um elemento principal, seria a questão da App Store. A galera tá de olho ali, ó, tem um monopólio ali, vamos dar uma olhada, vamos quebrar essa estrutura, parece ser alguma coisa por aí, mas eu não consigo imaginar eu chegando pro HomePod, que seria o equivalente ao Echo Dot, algo me escutando sempre sem tela e falando, qual o meu saldo aí falei do Bradesco, né? Qual o meu saldo aí no Bradesco? Claro que também tem questões de privacidade, mesmo ali do caixa automático de banco, mas você entendeu o ponto. Agora, a segunda coisa que chama a atenção é a Microsoft. Ela trouxe trocentas novidades, trouxe uma nova versão do mouse, o Touch, o mouse padrãozinho, aquele com Bluetooth. O padrãozinho ergonômico com fio também foi atualizado. O mouse também, tanto o com quanto o sem fio. Tem agora além do Windows, você tem um atalho para emoji, para você ver como foi a profusão de itens anunciados nessa quarta-feira. Agora, o foco de fato fica em cima dos Surface. Ela anunciou diversos dispositivos, até é difícil de me localizar. Você tem o Surface Laptop 3, que é a terceira versão do Surface Laptop, que é, como o próprio nome já diz, um notebook, compete, portanto, mais diretamente com o MacBook, até falar 3 vezes mais rápido que o MacBook Air, 13 e 15 polegadas, 13 pontos, né? Sempre tem aqueles pontinhos, mas 13 e 15 polegadas, não exatamente leves, 13 polegadas tá com 1.2 kg e o 1,5 kg para 15 polegadas, chega a virar 32 GB de RAM, até 1 TB de SSD. Uma coisa chata para alguns era que no Surface Laptop você tinha aquele acabamento no teclado de alcântara, que faz vezes de couro, muita gente gostava, mas também muita gente não gostava. Agora você tem a opção de metal, finalizar em alumínio, coisa aliás, inclusive, que eu prefiro. Na questão do Laptop 3, nenhuma novidade, é uma evolução daquilo que a gente já tinha. Assim como o Surface Pro 7 também é uma evolução do que a gente já tinha. Chega em 2 sabores, Pro 7 e Pro X, extremamente fino, de metal, 760 gramas. É aquele híbrido do Surface, né? Aquele papel de 2 em 1, fininho. No teclado tem uma área para você encaixar o Surface Pen. Na verdade, Surface Slim continua com shape de 12 polegadas o tamanho, embora a tela tenha 13 polegadas, o shape de 12 com tela de 13. Roda ARM, essa é uma novidade, enquanto os Surface que a gente tinha Pro rodam Intel, seja i3, i5, i7, agora com ARM, e desde 2013 que a gente não tem um Surface com ARM. Questão dos aplicativos, mostrou ali um Adobe, né, o fresco na questão de desenho, a princípio os problemas que existiam com o Windows RT de compatibilidade, né, que era para ARM, foram resolvidos, então abre uma nova porta, chega junto, mostra, olha, existe um futuro Windows na computação ARM, a gente está migrando para ARM, iPhone é ARM, o Android é ARM, iPad é ARM, tem aquele papinho de que os MacBooks vão ser ARM, então mostra esse futuro ARM cada vez mais. A gente está necessitando menos de poder computacional, não estou falando de empresa é um setor à parte, estou falando na computação pessoal, a gente está precisando cada vez menos dessa elaboração que tem um computador, então bacana que a gente tenha essa alternativa ARM, seja lá como ela vai se firmar no mercado. Então isso é importante, ter um Windows com ARM, mas parcas alternativas que a gente teve, né, o Surface RT, tinha um da Asus, o Asus Nova Go, se eu não me engano, o Galaxy Book 2 também rodava Windows RT,
Então isso é uma coisa legal, embora congele isso aí, porque tem mais coisa para falar desse futuro. É legal, mas até a segunda página. Essa é a linha, vai gerar ali em torno de $1.000 mais ou menos. Vão ter produtos ali 15 polegadas, mais parrudinho, 1.200. O Surface Pro 7 padrão, evolução do antigo, Alcântara, com o i3, começa em 750. Aí juntando ali os extremos, girando ali a preço de smartphone milão. Agora também vieram 2 novos produtos, o Duo e o New. Na verdade, ficam para Holiday 2020, ficam lá para 2020, que são telas dobráveis, não são telas dobráveis, né? São dispositivos dobráveis, dispositivos com 2 telas. E a gente congela um pouco, porque 2 telas é o mais comum do que a gente imagina. Tá presente na nossa vida de uma maneira que não eram 2 telas, mas pega o iPhone. O iPhone, ele é um dispositivo 2 telas. Quando você tá usando o teclado, ele vira um dispositivo 2 telas. Metade é teclado e outra metade tá ali para você visualizar o conteúdo. Quando você pega um iPad, igual, né, vai digitar alguma coisa, é 2 telas, teclado e o restinho de tela. Essa tela pode ser redimensionada, mas você tem uma tela de visualização e uma tela de input. O próprio notebook, você tem a tela em si e o teclado, o trackpad, que fica apoiado na mesa, mas acaba sendo uma tela. E aí entra o New, que é um notebook com 2 telas, sem teclado, é uma tela, são 2 telas, gira 360. Você, no caso do New, tem até um teclado físico que você encaixa em cima dessa tela, então você cola o teclado na parte superior, né? Bem ali, como se fosse um teclado mesmo. Embaixo aparece um trackpad, aí você puxa para baixo, você vai ter uma coisa parecida com uma touch bar, bem interessante, como um conceito. A Microsoft, com a linha Surface, mostra o que é possível fazer. A Microsoft não tem meio pixel com o Google, não tem interesse em vender, tá ali na meia dúzia de 3 mercadinhos, não é uma coisa global, é muito mais uma coisa, olha, dá para fazer. Então mostra uma tendência de telas dobráveis / dispositivos com 2 telas. E vem também um Surface Duo, que é um smartphone. Esse Surface New são 2 telas de 9 polegadas. Quando você estica, você tem uma única tela, um único dispositivo de 13 polegadas. Esse Surface Duo são 2 telas de 5.6 polegadas, 2 iPhones, 2 smartphones, e quando aberto, chegam ali a 8.3 polegadas, um iPad mini. Não tem uma tela externa, porém, como gira em 360, você pode ter tela dos 2 lados, como se fosse um smartphone, uma tela com 2 lados. Então mostra essa coisa forte das 2 telas. Inclusive, a Microsoft lançou o Windows 10X, 10X. É complicado isso. O Surface Pro X não roda o Surface 10X. Esse X aí vai saber. de foldable, talvez no futuro ele possa, a próxima versão ser um foldable, vai saber. Por hora não é Surface padrãozão. E esse Windows 10X, ele é um tipo Windows RT, não Windows S, que era aquele Windows, semi-Windows na verdade. Pois é, esse Windows 10X é um semi-Windows focados em telas dobráveis, em telas duplas. Uma tela dobrável é quando a tela realmente dobra, quando a dobradiça tá por debaixo da tela. E quando são 2 telas, são 2 telas rígidas que não dobram e a dobradiça fica exposta, digamos. Mostra essa força, mostra essa tendência. O Windows 10X consegue rodar aplicativos desktop, mas, porém, todavia, através de container. Bom para segurança, mas ele já tem alguma limitação, então talvez tenha um punch ali de RT inicial de Windows S, talvez esse 10X mude ao longo do tempo. Eu, como usuário avançado, vou me sentir incomodado com esse Windows, no final das contas. Quem pega um aparelho desse, tá ali, é um fã de tecnologia, é um geek de carteirinha, quer futucar nas coisas e vai se deparar com as limitações e vai acabar não gostando. Não é um aparelho para usuário final. O usuário final vai de Pro 7, vai no máximo ali de um Pro X. O New já pega uma outra fatia de mercado. Agora, por que eu falei mais ou menos essa coisa da Microsoft estar apostando nesse futuro ARM de telas dobráveis, foldables, whatever, com o 10X? Porque esse Surface Duo, ele não roda o Windows 10X, roda Android. É bacana no seguinte sentido, o setup, talvez que a Microsoft esteja pensando, eu vou usar o meu New, que vai ser o meu desktop 2 em 1, notebook, que eu vou dar o meu jeito aqui com 2 telas, e ele vai ser o Windão, Punch Windão 10X, vou rodar aplicativos, e a versão mobile dessa história vai ser o Surface Duo, e no mobile, no smartphone, eu preciso de Android. Então, a Microsoft não está lançando uma linha de telefones com Windows. Não, coisa até que eu preferiria. Você ter um aplicativo desktop rodando ali no teu telefone de verdade com uma tela dupla, 8.3 polegadas, é bem grandinho. O New é 9 polegadas, uma tela do New é 9 polegadas. Tá ali, 8.3, 9 polegadas. Esse é o resumão da história. Tem também os earbuds, fone
fones de ouvidos, vou falar já. Mas antes, mostra o que eu tirei desse evento da Microsoft. Uma tendência: dobráveis, tela flexível, dispositivos de tela inteira, a chave, ela tá virando. Embora eu não me surpreenda mais com a Microsoft. Quer dizer, hoje a Microsoft, ela tá tentando fazer coisas. Você pega o Google tá extremamente cartesiano. O Google não arrisca mais. A Apple nunca arriscou de verdade. O iPhone, ok, correu ali algum risco. Quando trouxe o iPod também, mudando o segmento, reposicionando, a empresa acabou dando certo. Mas o iPad, né, já segue a linha do iPhone, mesmo sendo um grande sucesso. Apple Watch ali trouxe uma novidadezinha, mas você não tem aquela inovação raiz, você não tem aquele Google raiz que encampava qualquer ideia. O Google hoje está fazendo aquele joguinho. Que novidades a gente tem pro motor de busca? Hoje já está consolidado, talvez uma maneira de pensar, já tem ali os mapas, isso não vai mudar, mas ali na virada do 2000, o Google era uma máquina, pintava uma oportunidade, ele estava em cima, viu que a galera estava pesquisando lá sobre imagens, porque foi o vestido da Beyoncé que ela usou num evento, todo mundo queria ver, vamos fazer aqui uma busca por imagem, e tá aí até hoje. Hoje os produtos que o Google lança são mequetrefes, é porque quem tem ideia para fazer um produto prefere lançar o produto lá fora, não dentro da empresa, lança lá fora, porque né, alguém vai comprar e é mais dinheiro que se faz. Mudou um pouco o cenário, então você não vê essa inovação raiz nessas empresas tradicionais. A Microsoft faz uma coisinha ou outra, Samsung também faz uma coisinha ou outra, Huawei faz bastante coisa, Xiaomi também faz bastante coisa, mas a inovação raiz fica por conta das startups. E assim mesmo, é uma inovação raiz simples, até mesmo... Vamos falar de aplicativos. Olha quanto tempo que não surge um aplicativo complexo como o Evernote. Não tem. E olha aqui, se o Evernote não é lá muito complexo. A gente está hoje vivendo um momento de inovações ou soluções simplistas. Então, essa linha Surface aí, é meio assim, não me enche os olhos como tendência de dobráveis, como foldable, um indicativo dessa nova tendência. Já caí em diversos contos. O último conto que eu caí foi do HoloLens. E agora já tô ali mais descolado. Acreditei na Microsoft e hoje tô mais descolado. A galera tenta ali, né? Não, vai ser assim. Na verdade, não é tão assim como a gente... Não muda vidas. É bacana, é legal, vai funcionar melhor, mais rápido, mas acaba sendo mais do mesmo, diferente do que foi o iPhone em 2007, né? Foi realmente um salto qualitativo, mudou o rumo. Até mesmo o iOS 13 no ano passado, falando do iPad, que seria um supercomputador, que pegaria os PCs, notebooks e colocaria no bolso. E não foi exatamente isso que a gente viu. Ok, algumas novidadezinhas, mas no fundo, mais do mesmo. A verdade é que o iPad não vai deixar de ser o iPad. O iPad só vai deixar de ser o iPad quando ele for de fato uma outra coisa. Quando a Apple falar, olha, agora a gente tem aqui um iBook ou um MacPad. O iPad, ele é e vai continuar sendo uma alternativa para quem não precisa, no seu trabalho, nas suas funções, de um macOS. Mas é desconfortável fazer tudo no iPhone. Gostaria muito de estar errado, mas quando a gente olha pro iPhone 11 e vê que o grande diferencial Pro do iPhone 11 é uma câmera magnífica, por sinal, não vou falar disso mais já, mas é só uma câmera anunciada como Pro. A gente vê que o compromisso com produtividade não tá lá muito em alta. Claro que tem gente que trabalha com foto, não é esse o ponto, mas para suite office de produtividade, que é onde você faz o seu documentinho de Word, onde você faz a sua planilhinha, né, onde você monta a sua apresentação, uma câmera não faz a menor diferença. O tal iPad Pro, né, que tá sendo rumorado que viria por aí, o grande diferencial dele, qual é? Exatamente uma câmera, entre aspas, Pro. E também, como falei, os Surface Earbuds, que são fones de ouvido, pensa nos AirPods, só que o cabinho, ele virou uma bolotinha, uma achatada no fone de ouvido. Parece Frankenstein, né? O monstro de Frankenstein, que tem aquela rolha de cortiça aqui no pescoço, mais ou menos a mesma coisa, embora o que fica no ouvido é algo parecido, né? O apoio parecido com os AirPods. A diferença é que aquela parte de o secador de cabelo, você tem um direcionamento, ele é meio que direcional para o canal auditivo. Lembra muito umas capinhas que você colocava nos AirPods não, né? Porque ele não vai entrar na caixinha de recarga. Nos EarPods, para redirecionar o áudio, afunilar o áudio para o canal auditivo. Essa é a vibe. Tem aquela sacada bacana da Microsoft de traduzir as coisas, então você está numa apresentação, já vai traduzir para você o que está sendo falado. A função que está no Skype, né? Agora está no seu ouvido, o que com certeza é muito legal, 8 horas de bateria, mas entretanto, porém, todavia, tem uma caixa monstra. Eu vou falar sobre os AirPods 2, né? Combinei com os patrões. Na verdade, falar dos fones de ouvidos que eu venho testando ao longo
longo do tempo. E eles falham miseravelmente nessa coisa da caixa. Surpreendentemente, a melhor caixa dos AirPods cabe no bolso, fica ali disfarçadinho, no bolsinho de moeda, cabe muito bem. E os demais um trambolhão. Se você tá de mochila, se você tá, né, com algo pra colocar, a caixa, ok. E mesmo quando você sai sem caixa, é um parto. Eu consegui arranjar um local pra encaixar no carro, porque como falei, né, eu faço muitas saidinhas curtas, rápidas. Preciso levar a Apple pra tomar banho. Não vou dirigir com o fone de ouvido porque tem isolamento, nem vou escutar direito. Não vou colocar no bolso porque conheço gente que colocou no bolso, sentou em cima, quebrou a pontinha. Mas aí consegui encaixar num negocinho ali do carro, do vidro ali, encaixei. Na prática, isso aí é um baita de um problemão. Não dá gosto de usar. Hoje, quando eu vou falar disso, né? Você acaba usando, na época em que fazia tiro ao alvo, né? Cada tiro que você dava era R$1, né? Eu dava 10 tiros. Não, já chega vou tirar aqui. Não. Vamos terminar, por hoje já tá bom. E hoje eu acabo segurando o uso dos AirPods de novo. Na época eu usava a rodo e a bateria, hoje, né, é peso de papel que eu tenho, o modelo original, né? É o melhor produto da Apple, sem sombra de dúvida. O seu Guilherme Rambo achou referências na 13.2 do que seria a geração 3, com cancelamento de ruído. O case ele é um pouquinho diferente, já tem pintado algumas carcaças, alguns cases. Ele lembra muito os in-ears, os antigos in-ears, só que aquela ponta, né, aquela bolinha, são duas bolinhas, né, uma bolinha no canal auditivo, outra bolinha, né, que é onde hoje estão ali os componentes, e o cabinho, que é por onde a gente segura e manuseia. O case é como ele tá mais gordinho, mais alongado talvez, esses AirPods 3, é como a caixa dos AirPods 2, é como se tivesse um terceiro no meio, fica sendo um pouquinho menor, ele fica mais espichadinho, como se tivesse meio que cortado no meio ali, né, e rearranja, ou então eles ficam posicionados verticalmente, não muda isso, não é um espacinho no meio, mas eu digo do corte porque ficou mais longitudinal. Você não vai conseguir colocar no bolso aquele de moedinha do jeito que você tá acostumado a colocar hoje, né, verticalmente. Você vai ter que girar, você vai ter que colocar ele vertical. Você vai ter que entrar com o lado esquerdo ou o lado direito, né, colocar eles para baixo. A altura ficou a mesma, só que ficou um pouquinho mais comprido. Talvez o tamanho, se a gente for ali milimétrico, talvez até seja o mesmo tamanho da caixa dos Surface Earbuds. A diferença fica por conta que é tudo meio arredondado. Quem tem os AirPods sabe que encaixa com facilidade no bolso. Isso faz diferença. As caixas que eu tenho de fones de terceiros são bicudas, não deslizam, é um trambolhão. Mesmo sendo pequenininho, às vezes é um trambolhão. Não veste bem no bolso. Ruim para tirar, ruim para colocar. Os Surface Earbuds vão ser lançados. Os Surface chegam em outubro, 22 de outubro, final do mês estão aí. Mesma coisa com o Earbuds, só que vão demorar mais um pouquinho. Chegam até o final do ano. Os Do's e News, eles chegam no final do ano que vem. Os Earbuds vão chegar por $250 e já deve dar mais ou menos o mote de preço para esses AirPods 3, que vai chegar lá no anúncio no final do mês, não se sabe, mas talvez fique para ano que vem. A gente tem o AirPower, né, que nunca viu a luz do dia, mas o ponto é, agora não é hora de você comprar AirPods 2. Segura, não espera ali até novembro, ver o que vai pintar, quando que vai pintar, o que vai ter de diferente, se vai ter cancelamento ativo de ruído. Ele vai entrar no canal aditivo tipo o in-ear da Apple, então já tem o isolamento acústico por natureza. Vai ter um bocadinho mais, vai ter ativamente cancelar o ruído. Isso é uma coisa até que eu vou gostar por esse cancelamento, mas tem um lado ruim disso, eu tenho fones assim, é que quando alguém fala com você tem que tirar do ouvido. Quando eu tô de AirPods e alguém fala alguma coisa, eu dou um pause e consigo conversar com a pessoa, eu consigo ouvir. Nesses que entram pelo canal auditivo, você não consegue, você já tem isolamento, já fica difícil, você tem que fazer meio que uma leitura labial, você não entende direito, tem que pedir pra pessoa beira. Os AirPods já estão ali no limite da falta de educação, mas você ouve, então você, né, ok, mas esses com isolamento não tem como você não tirar a falta de educação mesmo. E aí, né, já falei, né, que esses AirPods 3, seu Guilherme Rambo achou referência dentro, curiosamente, no mesmo dia de anúncio dos earbuds, mas dentro da 10.3, que vem com o Deep Fusion. Galera que testou o Deep Fusion no iPhone 11, faz uma baita diferença. Você vê a camisa, a textura da camisa, que passa a ser um blur, fica meio um borrado nas versões anteriores. Agora você tem nitidez, o ganho de nitidez impressiona, mandou bem demais. Na prática hoje, a gente tem 3 modos de operação das câmeras. A gente tem o modo HDR, né, o Smart HDR, que é usado quando você tem foto muito clara. Você tem o Night Mode, o modo noturno, que é quando tá em baixa luminosidade. E quando você tá no meio do caminho, né, quando você tem boas condições, você entra com o Deep Fusion. Isso para câmera padrão, que tá presente em todos os 3 modelos. Já na Ultra Wide, você não conta com o Night Mode, tampouco o Deep
Deep Fusion, você só tem o HDR. E na teleobjetiva, você tem o HDR e também o Deep Fusion, mas você não tem o modo noite, você não tem o modo noturno. Se você tiver com baixa luminosidade e tirar uma foto com a teleobjetiva, né, com um 2x, na verdade não vai ser a teleobjetiva 2x, vai ser com a câmera padrão com zoom digital de 2x. Não tem uma complicação, mas o resumo da história é, realmente você nota como ficou mais nítida a foto. A própria pele, a expressão facial, as linhas de expressão, muito mais... A palavra é essa, nitidez. Nessa 13.2 tem o anúncio das mensagens através da Siri nos AirPods, mas só se tiver o H1, ou seja, a geração 2. Tem alguns Beats que também são com H1. O AirPod original não vem com H1, vem com W1, não rola essa função. O 2 é Bluetooth sim, o original Bluetooth 4.2, e você tem ativação por voz da Siri, coisa que você não tem no W1. Então, nos originais é só o duplo tap. A questão da Siri não ser mais padrão, quer dizer, vai ser assim até o final do ano. O telefone e o iMessage, já comentei. Saiu também mais um beta, segundo beta do WatchOS 6.1. No Series 5 tem uma galerinha aí que tá reclamando que a bateria não tá durando conforme prometido. As tais 18 horas, tá virando ali umas 12 horas por hora. Não parece ser um problema de fato, não parece que a Apple tenha mentido na duração da bateria. Mas isso é coisa ali do sistema, algo que a Apple pode vir a resolver no futuro por software. E de Apple é isso. Pro evento do final do mês, fica então ponderado os novos MacBooks 16 polegadas, borda mais fininha, tem atualização dos iPad Pro, teria o Apple Tags e agora também, possivelmente, os AirPods 3, de repente fica um pouquinho mais pra frente, fica pro início de 2020. Tem aquele papinho de um fone over the ears que a gente não ouve falar mais. Uma atualização do Apple TV, casaria muito bem com o Apple Arcade e também pelo evento, o Apple TV Plus, embora não é necessário, mas que chega no dia 1º de novembro. Tem também entrando nessa o Mac Pro, que a Apple prometeu agora pro final do ano e ainda nada. É isso. Acho que vale a pena comentar também que o Do It Display, em tempos de tela dupla, tela flexível, né, de múltiplas telas, também chegando no Catalina nativamente, o Sidecar, o Do It Display agora está disponível no Android, então agora qualquer tablet Android, smartphone Android, pode virar uma segunda tela pro seu MacBook, pro seu PC, Windows, via Do It Display. E Coca, teve russo virando gay por causa do iPhone? Pois é, tem um russo alegando isso, que ele desenvolveu um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo por causa do iPhone. E o pior é que a resposta, né, a decisão não é nada óbvia, por mais que possa parecer, porque em tempos de fake news, não importa o que as coisas são, o que importa é o que as pessoas acreditam que elas são. Então pode dar qualquer coisa. A audiência tá marcada agora, pro meio do mês, 17 de outubro. E para finalizar, registrar mais duas coisinhas. Tinha que falar da Huawei, de APIs ali que acharam, mas amanhã a gente conversa. Só registrar aqui falando de fintechs, que o Carrefour comprou uma fintech, a eWallet. Não chega a ser exatamente uma novidade. Tô comentando porque a gente tá nessa onda de fintech. E muitas dessas lojas grandes já fazem um trabalho como fintech, né? O próprio Carrefour tem cartão de crédito. Outro dia eu tava no mercado e aí tava de fone de ouvido, mas enfim, tirei por algum motivo e tava lá o carinha anunciando, não, passa lá rapidinho ali no corredor tal pra fazer o nosso cartão de crédito, não sei o que. Isso é mais comum, né? Você vai fazer um financiamento de carro ou você tem um banco da montadora. O próprio Inter é de um grupo de engenharia. O banco tem aí, envolve fintechs e demais, tem uma certa aura, mas de alguma maneira, ao menos aqui no Brasil, é uma coisa meio carne de vaca. A eWallet faz pagamento de conta, cobrança, recarga, transferência de dinheiro pelo celular e faz isso gratuitamente. O interesse do Carrefour parece ser bem óbvio, até porque depois de 3 anos eles podem exercer a compra total da eWallet, tá colocando o pezinho aí nesse mundo fintech, nessa área digital. E por último, lembra da Betina? De milão para 1 milhão? Pois é, pedindo desculpa. Então, desculpa aí, foi mal, eu esqueci de falar que tinha aportes no meio do caminho. Tomou, né? O puxão de orelha. Por mais que a Empíricos diga, não, a gente não é aqui um investimento, a gente aqui é um veículo, a gente é uma revista, a gente só comunica as coisas, a gente não é um investimento, mas na prática a Empíricos está anunciando que vai ter uma compliance, que vai adotar algumas regulamentações, embora não se sujeite ainda à CVM, mas se aproveitou, talvez tenha valido a pena financeiramente, mas entrou Procon, Conar, né? Difícil da Empíricos fazer outra coisa com esse mesmo punch. E assim, sem cair no conto da Microsoft, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.